Seja bem-vindo ao programa Abrindo a Caixinha para Catequizar. Outro dia me perguntaram como fazer um encontro de catequese de forma que as crianças compreendam o Evangelho, a palavra de Deus. Como que eu falaria para as crianças sobre esta questão? Como que eu oriento os catequistas hoje para ajudá-los nesta questão de trazer a palavra de Deus para a vida? Como eu sempre digo, e a igreja pede isso, a catequese deve ser viva. A catequese é vida, então ela precisa realmente estar intrínseca, inserida na vida dos catequizantes, inclusive começando pela vida do catequista. E hoje eu quero falar um pouquinho como ouvir a voz de Deus, como ouvir Deus através da palavra, através da Bíblia. Mas antes da Bíblia ser Bíblia, Deus falava com o povo. Deus falava com um povo que ele escolheu, que é o povo de Israel, o povo escolhido. E aí, como falar isso para as crianças? Como ouvir a voz de Deus? Eu iniciaria um encontro de catequese perguntando para os catequizandos: você ouve a voz de Deus? Primeiro. Segundo, como você ouve a voz de Deus? Quais são as formas que Deus se revela para você ouvi-lo? Então, são 3 perguntas. Se você ouve Deus, como você ouve Deus e de que forma que ele se revela. Pois bem, o que nós temos? Primeiramente, nós vamos entender como é que os catequizandos entendem essa questão da voz e de ouvir Deus. Eu falaria que existe um Deus que nós acreditamos, principalmente porque nós lemos a Bíblia é o nosso livro da fé, é onde nós estudamos uma caminhada de um povo que acredita nesse Deus, e esse povo hoje somos nós. Então, nós acreditamos nesta palavra, que é a palavra de Deus, por tradição, pela nossa família, pela nossa cultura, mas principalmente porque Deus nos fala ao coração. Entende isso? Não é somente porque a minha família acredita que eu também vou acreditar. É preciso que haja um encontro com esse Deus. Como é que Deus fala conosco? Pois bem, existem algumas passagens bíblicas que nos ajudam nesta leitura, neste entendimento de como levar isso para a criança. Eu diria o seguinte: Deus é criador do mundo, criador do universo. Quando ele foi criar o universo, ele precisou verbalizar, ele precisou falar. Essa é a voz de Deus, é a voz que tudo pode, que tudo faz, onde tudo acontece. Então, começamos a ouvir a voz de Deus na Bíblia, na criação. Então, tudo Deus dizia. Você entende que era preciso que Deus falasse? Quando Deus fala, ouve-se a voz. Então, quando a gente fala, alguém ouve a nossa voz. Quando Deus fala, a voz dele ressoou e as coisas aconteceram. A criação surgiu, ela se fez a partir da voz de Deus, a voz da vontade de Deus. Então, essa é uma maneira de nós explicarmos para as crianças que Deus fala conosco. Deus fala através do nada, onde ele começa a falar e as coisas começam a acontecer. A nossa fé acredita nisso, porque está na Bíblia, em Gênesis, como aconteceu a criação. Através de Deus falando. Se Deus está falando, há de alguém escutar. E nós escutamos lendo a palavra de Deus. Como que eles ouvem? Eles ouvem Deus no Evangelho, na leitura da Bíblia. Eles ouvem Deus através do catequista, eles ouvem Deus através da mãe, do pai de alguém cristão, que sempre transmite para eles uma mensagem, trabalhando uma virtude, mostrando um valor cristão, tendo uma atitude cristã. São formas de nós ouvirmos Deus no nosso dia a dia. E de que forma que Deus fala conosco hoje? A Bíblia foi escrita depois de uma sequência de fatos. Que sequência é essa? Primeiro, o povo vive uma experiência com Deus. Deus escolhe o povo e esse povo vive essa experiência com Deus. A segunda, essas pessoas vão contando para outras pessoas qual é a experiência delas. Então, verbalmente, vai
um vai falando para o outro como é que foi a experiência. Depois eles começam a escrever essas experiências. Então, percebe? A vivência, a fala, você divulgar através da sua voz, da sua palavra. Depois você escreve, eles escreveram a experiência deles, e aí eles começam a celebrar esta experiência. Ou seja, foi algo tão impressionante que nós precisamos vivenciar isso, celebrar isso em comunidade. Então, começam a se formar as comunidades e as celebrações. Depois de tudo isso, estar bem firme, a vivência, a fala, a escrita e a celebração, concretizando essa experiência, então, o que acontece? Alguns textos são reverenciados como escritura sagrada, são escolhidos para transmitir para o mundo todo aquela verdade de fé, aquilo que de fato foi escrito. Foi pela tradição da igreja, ou seja, aquilo que os apóstolos fizeram e continuaram fazendo, que Deus inspirou, orientou a seleção desses livros, dessas escritas, para trazer a verdade, aquilo que de fato precisava ser revelado para nós, para que nós ouvíssemos, ao ler, nós ouvíssemos a palavra de Deus. Viu como é lindo essa caminhada da criação, da construção da palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É Jesus. No Antigo Testamento, nós nos colocamos como povo de Deus, Deus falando para nós, ele diretamente com o povo, depois através dos profetas, e depois, num outro momento, no Novo Testamento, nós ouvimos do próprio Jesus, do Filho de Deus, do próprio Deus que se fez homem, a voz, a sua própria voz, a voz de Deus através de Jesus, que se fez homem por nós. Então, essa questão de ouvir Deus, eu entendo assim, que a gente precisa fazer com que eles entendam, primeiro, se eles ouvem, como que eles ouvem, e mostrar para eles as formas que eles têm de ouvir Deus. Na missa, eles ouvem Deus. Eles ouvem Deus na leitura da palavra de Deus. Eles ouvem Deus através daquilo que o catequista fala para eles. Então, se a gente conseguir fazer com que eles tenham esta prática e aguçar neles esse sentido de entender que tudo aquilo que eles ouvem, eles podem diferenciar entre aquilo que Deus fala e aquilo que Deus não fala. Então, eu trago para vocês essa orientação, esta forma de explicar e de orientar os catequizandos de como ouvir a voz de Deus. E o catequista precisa, é lógico, quando faz a leitura bíblica, principalmente dos evangelhos, e eu amo evangelizar a partir do evangelho, trazer para a vida deles, para que eles ouçam, para que eles compreendam na linguagem deles o que é que Deus está falando para eles naquele dia. Tá bom? Fica aqui essa dica, então, para vocês, de como ouvir a voz de Deus, como orientar os catequizandos a ouvirem a voz de Deus na vida deles. E aí eu trago essa explicação de como é que a Bíblia foi formada, a partir, primeiramente, da escuta da voz de Deus. Fica com Deus, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até!